Pessoal, bem-vindos ao nosso canal a ler audiobook Além das Páginas. Continuando aqui a leitura desse livro maravilhoso, Perguntar Não Ofende, de Ray Gaudi, com o capítulo 14, Espere, a situação mudou. Vamos comigo em mais essa leitura audição fantástica? Pare de escavar. Há vários ditados antigos que eu vi repetidas vezes que valem a pena repetir e alguns que valem a pena alterar. É incrível quanta sorte os bons jogadores de golfe têm. O talento faz as coisas parecerem tão fáceis que confundimos isso com sorte. Bons fatos fazem bons advogados. Você não pode ganhar muitos argumentos se você consistentemente tiver o lado errado dos fatos. Alterei alguns, caso ajudem a você preencher uma necessidade retórica em sua vida. Um amigo necessitado é uma praga, que peguei emprestado do personagem de Vincent Vaughn em Wedding Crashers. 1 centavo economizado é apenas 1 centavo, e uma casa dividida contra si mesma é um duplex. O ditado que quero que você concentre neste capítulo é: quando você estiver em um buraco, pare de cavar. Quando você se encontrar em uma situação difícil, comece a procurar uma corda, uma escada ou uma mão amiga. E se isso não funcionar, mude completamente de assunto ou comece a chorar histericamente. Na vida, invariavelmente estaremos no final de uma discussão. Teremos fatos ruins ou defenderemos algo em que realmente não acreditamos. Ou talvez não nos sintamos especialmente persuasivos naquele dia. Isso acontece com todos nós. Os golfistas profissionais acertam as hastes e as melhores sacadas. Nem as flub dos atores. Ginastas caem da trave de equilíbrio. Alguns dias são assim e precisamos de um plano para esses dias também. Precisamos de um plano para os dias em que lutar pelo empate é uma vitória, ou simplesmente viver para lutar mais um dia é o melhor que podemos esperar. Ao concluirmos a segunda parte deste livro, você já deverá ter uma boa compreensão dos truques do comércio e de algumas de minhas ferramentas favoritas na elevada arte e no ato de persuasão. Agora vamos revisitá-los como ferramentas de defesa, escudos em vez de espadas, formas de sobreviver, em pelo menos um caso, literalmente, em vez de formas de vencer. Evitar e desviar. Dr. Kevin Tillian era um irmão juramentado na fraternidade a qual ingressamos na Universidade de Baylor. Moramos juntos na faculdade, participamos dos casamentos um do outro e ele continua sendo a pessoa mais engraçada que já conheci na vida. Ele é a razão pela qual fiz mais cursos de psicologia do que qualquer outra disciplina na faculdade. E ele será um dos meus carregadores, mas espero que não tão cedo. Ele também é responsável por uma das experiências mais miseráveis da minha vida. A maioria de nós lembra onde estávamos quando eventos significativos aconteceram. E por significativo, quero dizer eventos como Leon Lett tentando recuperar um field goal bloqueado em um campo gelado e congelado no Texas Stadium no Dia de Ação de Graças de 1993. Minha esposa e eu estávamos em Dallas para comemorar o Dia de Ação de Graças com Kevin e Ann Gillan e os pais de Ann, Sr. e Sra. Jim Bolton. Estávamos dentro de uma casa linda e quente enquanto fazia um frio congelante lá fora. Ok, vamos caçar, disse Kevin com as malas prontas. Caçando? O quê? Sou um jogador de golfe, não um caçador, e não jogo golfe em climas gelados, com gelo e granizo caindo. Kevin me garantiu que ficaríamos bem. Embora ele afirme que nunca afirmou afirmativamente que havia um pavilhão de caça onde estaríamos todos quentinhos e aquecidos, ele certamente deu a entender isso. E com isso implícito, quero dizer que ele disse literalmente que havia um pavilhão de caça coberto com camas, eletricidade e instalações. Então lá fomos nós, sob um clima terrível, cheio de gelo negro, em direção ao condado de Jack, no Texas, para caçar na noite em que Leon Lett quebrou meu coração e arruinou minhas férias.
Continuamos dirigindo cada vez mais em direção a lugar nenhum. Conosco estavam Robert Bolton, cunhado de Kevin, e Ralph Huntey, outro irmão da fraternidade. Robert virou no que deveria ser uma estrada de terra, mas na verdade era uma estrada de terra congelada. E continuamos. Então ele parou. Granizo e chuva gelada caíam sobre o carro. Ok, estamos aqui, disse Kevin. Onde fica o pavilhão de caça? Perguntei. Está no porta-malas. Nós o chamamos de tendas. Eu teria matado Kevin se pudesse. Eu teria ficado feliz em passar o resto da minha vida numa prisão estadual do Texas, porque pelo menos lá eu não morreria de exposição e hipotermia, provavelmente. Montamos as tendas no campo de caça, que aparentemente foi construído em cima de um depósito de lixo nuclear, porque não havia nenhum animal de qualquer espécie num raio de 160 quilômetros. Não é um cervo, não é um porco, não é um pássaro, nada. Então, lá estávamos nós na tenda, tão miseráveis como nunca estivemos na vida, com granizo, gelo e chuva congelante caindo sobre nós, sem aquecedores e sem nenhuma sensação em nenhuma de nossas extremidades, quando Ralph decide que é uma boa hora de nos contar uma história. Fala sobre uma colossal falta de consciência, o timing da cena. Como Gillian e eu somos muito parecidos e passamos muito tempo juntos, sabíamos exatamente o que o outro estava pensando sem trocar uma única palavra. Ralph, vocês querem ouvir uma história engraçada? Kevin, não. Eu, Ralph, você pode nos contar uma história. Estamos em uma tenda no meio do deserto do Egito, sem ter para onde ir. Então não podemos impedi-lo de nos contar uma história, mas seremos os juízes de quão engraçado é. Ralph, este jovem e esta jovem estão começando a namorar. Kevin, quantos anos eles tinham? Ralph, não importa quantos anos eles tinham. Eu, faz com a gente, Ralph, nós queremos saber. Eles eram adolescentes? O menino e a menina tinham a mesma idade? Quem era o mais velho? Ralph, sério, pessoal, é uma história engraçada, não importa a idade deles. Kevin, há quanto tempo eles estão namorando? Ralph, não sei. Pessoal, tipo um ano. Eu, isso é muito tempo, Ralph. Eles estavam namorando exclusivamente? Se sim, quanto tempo? Eles já tinham visto outras pessoas? Os anéis de promessa foram trocados? Ralph, pessoal, nada disso importa para a minha história. Kevin, sabe, Ralph, os detalhes podem não importar para você. Talvez você tenha suprimido alguns detalhes por causa da dor que sentiu quando era adolescente. Mas Gaudi e eu queremos saber tudo sobre esse casal para que possamos participar plenamente do que vocês chamam de história engraçada. Ralph, eles estavam num parque com balanços. Kevin, que tipo de parque? Eu, que tipo de balanço? Não importa, pessoal, pare de me interromper, Ralph disse. Kevin, isso é importante para nós. Havia uma gangorra? Quantos balanços havia naquele balanço? O parque recebeu o nome de alguém? Eu, Ralph, isso é importante para nós. Onde ficava o parque? Kevin e eu podemos ter estado lá e, nesse caso, não precisamos que você descreva isso para nós. Ou talvez queiramos levar nossas famílias para lá e estamos tentando ver o que está disponível. Podemos fazer um piquenique? É público ou privado? Que horas isso abre? Isso durou cerca de uma hora. Ou Ralph sabia o que estávamos fazendo e não se importava, ou talvez não conseguisse imaginar dois amigos, prestes a morrer congelados, interrompendo o que ele esperava que fosse um momento de leviandade em uma experiência que, de outra forma, seria miserável. Independentemente disso, o Dr. Kevin Dillon e eu conseguimos evitar que aquela que já era a pior noite de nossas vidas se tornasse a pior noite de nossas vidas. Registrada na história da humanidade, impedindo Ralph de terminar sua história. Talvez tenhamos sido pouco óbvios e desagradáveis, mas existe uma maneira de desacelerar alguém de maneira mais sutil, exigindo atenção aos detalhes e aos fatos. Existe um ritmo que todos têm naturalmente quando se comunicam ou contam uma história, e se você puder alterar esse ritmo, poderá alterar a eficácia desse comunicador. E embora as pessoas não gostem de ser interrompidas, elas realmente não gostam de ser interrompidas por alguém que faça declarações declarativas.
Ser interrompido com perguntas obriga o orador a avaliar. Este é um pedido legítimo de mais detalhes e mais esclarecimentos ou é uma tática de adiamento? Gillian e eu éramos muito óbvios de que estávamos envolvidos no último caso. Eu digo que éramos muito óbvios, mas demorou muito para Ralph descobrir o que estávamos fazendo. Você pode se safar com mais sutileza, mas o resultado será o mesmo. As perguntas interrompem o ritmo e a cadência de um orador, e ser um tanto genuíno em suas perguntas permite que você desacelere o orador até uma parada brusca, sem que ele perceba. Desconstrução. Gosto do meu cunhado Chad Abramson bem, tanto quanto você pode gostar de qualquer cara que se case com sua irmã mais nova. Ele é um bom marido, um bom pai, um bom advogado e um torcedor fanático do Clemson Tigers. Clemson tem estado em alta ultimamente, o que torna a vida miserável para mim durante as férias. Tão infeliz, na verdade, que perguntei à minha mãe se ela estaria disposta a comemorar o Dia de Ação de Graças 4 dias seguidos, um dia com cada um de seus filhos, para que eu pudesse evitar ter que conversar sobre futebol de Clemson com ele. Ela não concordaria em fazer isso. Ela disse algo ridículo sobre aprender a conviver com os outros, ou a importância da família, ou deixar outra pessoa ter um pouco de alegria na vida, ou qualquer outra coisa que não fazia sentido para mim. Então, deixei entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se ao menos Chet se mantivesse fiel aos fatos, ele venceria a maioria dos debates em torno de nossos Clemson Tigers versus Carolina do Sul. Conversas de galos de guerra. Mas ele não vai, porque ele não pode. Não basta que Clemson tenha vencido alguns campeonatos nacionais. Ele quer ir mais longe, afirmar que Clemson vence o campeonato nacional ao mesmo tempo que joga o calendário mais difícil do país. Não pude deixar de desafiá-lo imediatamente para um duelo. Eu deixaria questões menores como justiça, democracia ou equidade no interesse da cortesia e tranquilidade familiar. Sim, essas pequenas coisas que eu poderia deixar de lado. Mas não Clemson jogando o calendário mais difícil do país. Isso é demais. Então vamos pegar nossos iPhones, Shed e desconstruir essa afirmação no berço. Vamos jogar por jogo e aumentar as classificações de poder de cada um dos oponentes de Clemson e depois vamos para a Conferência Sudeste e ver como vai jogar no Alabama, Auburn, LSU, Florida ou Georgia. Jogo por jogo, classificação de poder por classificação de poder. Você quer fazer uma afirmação ousada? Vamos começar do zero e voltar atrás. Pense em todas as suposições que ocorrem em nossas comunicações normais e cotidianas. Há pelo menos uma suposição tácita de que a pessoa com quem estamos falando está nos dizendo a verdade. Há pelo menos uma suposição tácita de que a pessoa com quem estamos falando tem algum acesso às informações que estão sendo comunicadas e houve algum processo de verificação ao longo do caminho. E se você desafiasse essas suposições? Este é o coração da desconstrução. Desconstruir um argumento tem tudo a ver com evitar que o seu oponente retórico coloque quaisquer blocos fundamentais para o que ela ou ele procura construir. Uma maneira de fazer isso é exigir provas antes de qualquer bloco ser estabelecido. E se cada um desses blocos fundamentais tivesse que ser comprovado por alguma quantidade de evidência, e então cada bloco probatório fosse desafiado de forma semelhante, um após outro? E se surpreendêssemos o benefício da dúvida? Pense em como é difícil provar alguma coisa. Muitas vezes, permitimos que outros façam seu próprio progresso retórico até que, por vezes, cheguem à conclusão, quando deveríamos ter intervindo mais cedo. E se adotássemos uma abordagem de matar a discussão desde o berço, e realmente forçássemos cada afirmação a ser reforçada? E se fôssemos exigentes em nossas expectativas quanto ao estabelecimento de bases probatórias adequadas? Pergunte: como você sabe disso? Não como você pensa, sente ou acredita nisso, mas como você sabe disso.
Exigir conhecimento em cada etapa do processo de construção de argumentos pode causar estragos retóricos naqueles com quem você está se comunicando. Portanto, é uma tática clássica para tirar você de um poço de suposições tácitas. Lembre-se de quantas vezes permitimos que as pessoas façam afirmações factuais questionáveis, pois elas levam a qualquer que seja o ponto principal. Da próxima vez, desafie o predicado factual. Talvez não no dia de ação de graças, quando seu cunhado está apenas tentando aproveitar as férias. Mentalidade de vítima. É bom ser a vítima. As vítimas recebem grande deferência em nossa cultura, merecidamente, porque a maioria das pessoas é gentil. Eles não querem aumentar o sofrimento dos outros. Eles não estão programados para continuar empurrando quando um ponto sensível é atingido. Sem parecer muito grosseiro, deixando de lado as vítimas de assuntos graves, pelos quais todos sentimos simpatia e tristeza, ser vítima é uma contra-estratégia eficaz naqueles dias em que as coisas não vão bem para nós. Durante o auge do debate sobre a Lei de Cuidados Acessíveis, o presidente Obama cometeu um erro, na minha opinião. Ele atacou Paul Ryan e sugeriu que Paul estava menos preocupado com o bem-estar das crianças do que ele. É bom ter diferenças políticas. Não é certo, mas aparentemente aceitável em nossa cultura política, presumir que você ama certas pessoas mais do que outras. Acho que o presidente Obama é melhor do que isso, e sei que Paul Ryan é melhor do que o que foi dito sobre ele. Neste contexto, a conferência do Partido Republicano foi convidada à Casa Branca para falar com o presidente. Todos nós, do lado republicano, embarcamos em grandes ônibus e fomos para a Casa Branca em busca de uma cidade, uma espécie de salão. Os comentários do presidente sobre Paul surgiram e o presidente teve uma resposta incomum, pelo que me lembro. Como você acha que me sinto quando você deturpa minha fé e minhas crenças espirituais? Quão justo é quando você diz que acredita em algo quando não acredita? Como você acha que me sinto quando você desafia minha religião e aquilo em que acredito? Essa foi uma boa resposta em vários níveis. Ele desviou, ele se distraiu e ele se tornou vítima de injustiça. Isso não atenuou o ato errado contra outra pessoa, mas realmente não acho que ele estivesse tentando fazer isso. Achei que ele estava apontando que havia alguma desinformação intensamente pessoal fluindo nos dois sentidos. Eu posso respeitar isso. Tenho observado outros políticos perderem a oportunidade de serem vítimas. É difícil ser vítima e agressor ao mesmo tempo. Às vezes você tem que escolher. O melhor de todos os mundos é que a outra pessoa esteja atacando em seu nome e você desfrute do elevado status de vítima. Quando outras pessoas percebem que você foi maltratado de alguma forma, isso afeta o júri. O júri quase faz uma recalibração em suas próprias mentes e minimiza seus próprios erros porque alguém já o puniu. Se você se encontrar em uma conversa e uma deturpação for feita sobre você ou uma posição sua for deturpada, a natureza humana às vezes é perdoar rapidamente e seguir em frente. A natureza humana é evitar conflitos prolongados. Resista a essa natureza. Pergunte à pessoa que errou nos fatos como conseguiu fazê-lo. Aprecie o status de ser vítima de deturpação. Mas lembre-se, você não pode ser vítima e agressor ao mesmo tempo. Esgote primeiro a carta de vítima e jogue-a até que ela perca a eficácia. Incline-se ou desista. Há outro velho ditado que diz mais ou menos assim: não faz sentido bater em um cavalo morto, mas também não pode doer. Que pode ser verdade em teoria. Na realidade, as pessoas não gostam de exageros. Quando você ganhou ou está ganhando, não lance passes para o campo e aumente o placar. Mais uma vez, e você só precisa confiar em mim e na minha experiência nisso. Quando se trata da arte da persuasão, o júri e seus semelhantes têm um senso inato de quando é suficiente. Esse senso inato de proporcionalidade também está associado à sensação de que é apropriado desferir golpes duros, mas não violentos. Vou dar um exemplo que um membro do Congresso não seguiu esse conselho.
Conforme mencionado, houve 2 exames do ex-agente do FBI, Peter Strzok. Um foi a portas fechadas e o depoimento assistido apenas por membros do Congresso e alguns funcionários, e durou horas, mas fora da vista do público. E o outro foi a audiência pública na televisão nacional, antes de uma sessão conjunta de 2 comissões do Congresso, que foi um desastre. Foi um desastre porque sempre seria um desastre. Muitos membros fazendo muitas perguntas, amontoadas em incrementos de 5 minutos, logo depois de ele ter sido questionado sobre tudo que poderia ser perguntado a portas fechadas. Todos estamos cientes da ironia de um agente da lei falar sobre confiança enquanto estava tendo um caso com um colega de trabalho, assim como estaríamos cientes da ironia de um membro do Congresso criticando Strzok por ter um caso se ele ou ela estava envolvida na mesma conduta. Às vezes, as coisas não precisam ser verbalizadas para que o júri saiba o que está acontecendo. Você não precisa dizer expressamente ao júri que as mães mentiriam para proteger seus filhos. Já sabemos disso. Não é necessário dizer expressamente ao júri que os arguidos têm um interesse real em não ir para a prisão. Os júris já sabem disso. Você não precisa informar o júri se mandar o pai de uma criança para a prisão, o pai dele estará na prisão. Os júris também sabem disso. Nem tudo precisa ser verbalizado para ser compreendido. Você provavelmente também não precisa confrontar publicamente uma testemunha que estava tendo um caso extraconjugal sobre todo o engano, conversa ambígua e ocultação que normalmente acompanham os casos extraconjugais. Entendemos. Em algum momento você provavelmente mentiu para sua esposa, enquanto isso o caso estava em andamento. Se você mentisse para sua esposa, provavelmente mentiria para outras pessoas? Podemos fazer as contas e o júri também. Ao insistir nesse fato repetidas vezes, você corre o risco de permitir que a pessoa tenha a oportunidade de se declarar vítima imerecidamente quando você exagera e mata. Há uma linha tênue entre a forma de justiça que a maioria das pessoas razoáveis adota e o tipo de retribuição vigilante que a maioria das pessoas rejeita. Saber onde um termina e outro começa exige que você esteja em sincronia com o júri e se conheça bem o suficiente para pisar no freio. Para ser claro, não estou sugerindo que você sinta pena da pessoa que está prestes a ser destruída, ressuscitada e destruída novamente. Não estou encorajando você a recuar, porque a pessoa merece alguma misericórdia ou graça. Estou encorajando você a recuar, porque continuar prejudicando o seu próprio caso. Perdão. Se você tem os fatos, ataque-os. Se você tem a lei, ataque a lei. Se você não tiver nenhum deles, bata na mesa. Quando você se desvia de afirmações ou questões factuais e se afasta de boas afirmações ou questões jurídicas e cai na armadilha de ataques puramente ad hominem, você corre o risco de o júri acreditar que isso é tudo o que você tem. Ataques pessoais. Peter Strzok não era uma figura simpática aos olhos de muitos. A única coisa que poderia mudar isso seriam os membros do Congresso fazendo perguntas ruins de maneira inadequada. Alguns membros do Congresso conseguiram fazer isso. Senhoras e senhores, isto é um exagero que deu errado. Existe um conjunto interno de escalas dentro de cada um de nós. Quando você sentir que a situação está virando a seu favor, use esse bom senso inato para se inclinar ou desistir. Podemos sentir essas escalas quando assistimos a esportes e ter uma noção de quanto o técnico do time de basquete que lidera por 30 pontos, faltando 2 minutos para o fim, ainda está arremessando 3 pontos. Sentimos essas escamas quando um boxeador claramente derrotou outro e jogamos a toalha no ringue em nossas próprias mentes, mesmo antes de seu próprio corner jogar a toalha. Temos um conjunto interno de escalas, o que significa que a maioria dos outros também tem. Não transforme vilões em vítimas, ignorando esse conjunto interno de escalas, e não renuncie ao seu status de vítima desferindo seus próprios golpes violentos. A coisa mais difícil do mundo é seguir as regras quando os outros não fazem, mas o júri mais amplo irá recompensá-lo por isso.
Planeje e prepare-se para seus fortes e fraquezas. Em todos os casos criminais que processei, houve algum fato ou afirmação de fato que me incomodou. Em todas as audiências do Congresso de que participei, havia algo que eu realmente esperava que não acontecesse. O que você menos quer que lhe perguntem? O que você espera que não surja durante a conversa que você está se preparando para ter? Qual é aquele determinado assunto que você não quer discutir? Onde está o elo mais fraco da sua própria cadeia retórica? Passe mais tempo lá. Acredito em ter um plano e acredito duplamente em ter um plano para o pior cenário. Qual é o seu plano? A maioria das pessoas está programada para se concentrar nos pontos fortes de seus próprios casos. É bom fazer isso, mas persuasão não significa sentir-se bem. Trata-se de um plano de comunicação vencedor. Qual é a coisa que você mais teme e qual é o seu plano para sobreviver ou sair dela? O plano não pode ser simplesmente, nossa, espero que ninguém descubra as fraquezas do meu argumento. Seja o primeiro a conhecer seus próprios pontos fracos e tenha um plano para aumentá-los, minimizar os danos causados ou para obter uma base mais sólida. Costumo dizer aos meus amigos e colegas de trabalho, Deus não dá tudo a ninguém. Rara é a pessoa que ele tornou inteligente, engraçada e fofa. O melhor que você pode esperar é 2 em 3. A maioria de nós tem 1 em cada 3. Da mesma forma, você provavelmente não terá todas as armas do arsenal de persuasão, mas você deve ter uma que se sinta mais confortável em usar. Alimente-o, expanda-o, refine-o. O meu é fazer perguntas incomuns que desviam e desviam. Quando as pessoas não vão bem em um julgamento, audiência ou apenas em uma conversa cotidiana, tentarei encontrar alguma pergunta em comum para fazer. Isso força a outra pessoa a pensar rapidamente, ao mesmo tempo que me permite recuperar o juízo. A questão tem que ser relevante, mas não muito relevante. A pergunta deve parecer razoável, mas ligeiramente fora do centro do alvo. A pergunta deve ser boa, mas perturbadora. Por exemplo, no que se refere à questão, por vezes, controversa da imigração, gosto de perguntar aos outros quais os crimes que deveriam ser desqualificadores para evitar a remoção ou permanecer no caminho do estatuto legal. Força a pessoa que argumenta contra a remoção ou defende um caminho amplo e generoso para o status ou a cidadania a passar rapidamente por todo o Código Penal. Invariavelmente, eles deixarão de fora algum crime significativo, sobre o qual você poderá perguntar. Tento fazer isso também com outras questões. Encontrar uma pergunta que force a outra pessoa a pensar rapidamente. Se você alguma vez estiver conversando com um grupo e as coisas não estiverem indo bem, há 2 truques que utilizo. Ambos são extremos. O primeiro é o silêncio. O silêncio é o que mais chama atenção no mundo. Temos nosso próprio relógio interno, onde começamos a ficar apreensivos se quem fala não diz nada. Ela perdeu suas anotações? Ele apagou? Existe algum problema médico? Por que eles não estão conversando? Faço muitos discursos nesta fase da vida e em quase todos eles crio uma série de pausas desconfortáveis destinadas a forçar todos os presentes a parar o que estão a fazer e a observar o acidente de comboio potencialmente iminente. Então eu começo de novo, como se nada tivesse acontecido. O silêncio é o maior chamariz de atenção ao qual você terá acesso. Aprenda o momento do silêncio, mais longo que uma respiração, mas não suficiente para que os outros pensem que é um cochilo. O segundo extremo é a obstrução. Somos ensinados a não interromper, somos ensinados a ouvir. Não gostamos de pular no meio de uma frase enquanto outra pessoa está falando. Aproveite esses ensinamentos quando você se encontrar no meio de um debate. As testemunhas mais difíceis de interrogar no Congresso e nos tribunais são aqueles que simplesmente não param de falar. Os júris não gostam de pessoas rudes que interrompem e certamente não gostam de serem interrompidos. Assim como você deve identificar seu melhor dom de comunicação,
Você também deve identificar a sua ferramenta de persuasão favorita. Em quais das ferramentas que discutimos você mais gostaria de ser altamente qualificado? Qual deles você se vê dominando? Você terá dias ruins quando se envolver na arte da persuasão. O segredo é minimizar o número de dias ruins com preparação e antecipação. E quando chegar o dia ruim, reduz a duração, desviando, segundo a bola, até a prorrogação, ou desviando a conversa com silêncio ou obstrução. No final do dia, se você conseguir chegar à discussão com um ouvinte ativo e um orador engajado e saber com quem está falando e do que deseja convencê-los, aposto que você se sairá bem. E assim finalizamos mais este capítulo, a parte 2 também, com muita alegria e gratidão no coração por você estar comigo até esse momento. E eu espero você na nossa próxima parte, na parte 3 do livro. Obrigada por estar aqui comigo e até sempre.